Bom, o objetivo dessa aula é a gente corrigir alguns exercícios. Nesse vídeo a gente vai corrigir só um, né? Alguns não, um exercício. Olha só, é um exercício um pouco longo, então eu sugiro que você preste atenção. Nos gráficos a seguir, determine as coordenadas do ponto P. A gente tem dois gráficos aqui, certo? A gente tem o gráfico da função f e a gente tem o gráfico da função g. Olha bem, eu vou escrever aqui, ó, vou pegar até a caneta vermelha para destacar. Presta atenção, vê se você concorda comigo. Olha só. Esse par ordenado aqui, ó, ele é 0 do x e 3 do y, ok? Esse par ordenado aqui. O ponto P, inclusive, ó, que eu até esqueci de botar, o ponto P, ele tá aqui, tá? O ponto P, ele é o encontro aqui das duas retas, tá? Esse ali é o ponto P que fala ali, ó, no enunciado, né, ó. Os gráficos a seguir determinem as coordenadas do ponto P. O ponto P é esse ponto aqui. Então, este ponto aqui a gente conhece, né, e consegue falar quais que são as coordenadas dele, certo? As coordenadas aqui é o 0 e o 3. Aqui também, ó, as coordenadas, né, às vezes aqui pelo desenho, você vai falar, as coordenadas é 3 e 1. Não, mas não é 3 e 1, porque esse ponto não está exatamente aqui no 3, ó. Ele está aqui, ó. Ele está próximo do 3. E também não está exatamente no 1, está um pouquinho depois ou um pouquinho antes, né? Porque desenho aqui na lousa não fica, não vai ficar milimetricamente perfeito, tá? Mas as coordenadas aqui não é 3 e 1, ok? Então as coordenadas desse ponto aqui é 0 e 3, olhando os pontos que a gente conhece. Continuando na função g, ó, que é a função em verde, as coordenadas desse ponto aqui é o 4 e o 0. Ok? As coordenadas desse outro ponto. Na função f, que é a função laranja, as coordenadas desse ponto aqui é o 2 e 0, ó, desse ponto aqui. E deste ponto aqui é o 0 e o menos 1, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque essas informações vão ser importantes para a gente conseguir determinar as coordenadas desse ponto P aqui. Bom, olha só o que eu escrevi aqui. Olha só. Como os gráficos das funções são retas, temos que a função f e a função g são funções do primeiro grau, do tipo y igual a x mais b. Então, inicialmente, determinamos os coeficientes da função f e da função g. Como que a gente faz para determinar os coeficientes da função f e da função g? Os coeficientes, ó, é o valor de a e b da função fg, né? Ó. A gente tem o gráfico da função, mas a gente não sabe qual que é a lei de formação. Então, ó, a gente vai fazer isso através de sistema, né? Que a gente já viu aí, quem está acompanhando a playlist, acho que já está acostumado com o sistema. Bom, primeira coisa, na função f, a gente vai calcular, ó, o f de 0. O que é f de 0? F de 0 é o x da função ser 0 e o y ser menos 1, na função f. A função f é a função em laranja, ok? E olha aqui, ó, esse ponto com as coordenadas 0 e menos 1, o x vale 0 e o y vale menos 1. Exatamente o que acontece aqui, tá? O x vale 0 e o resultado da função vale menos 1, né? O x vale 0 porque o ponto está em cima da origem do y, ok? E aí o y está aqui, né? Que esse número vale menos 1. Então, eu substituí o x por 0 na minha função e o resultado deu menos 1. Daqui, ó, entender esse passo, né? Ficou f de 0 igual a menos 1, porque o x é 0 e o y, que é o resultado da minha função, né, do ponto 0, dá menos 1. Aí eu vou escrever isso aqui naquela forma genérica da função, que é a vezes o x, né? Ó, a função é do tipo ax mais b. Então, eu estou fazendo ao contrário, né? Eu estou colocando o y para o lado de cá. Ax mais b igual a y. Dá no mesmo. Escrever y igual a x mais b ou ax mais b igual a y é a mesma coisa. Certo? Vou escrever também, né? Porque
Às vezes a gente fala e o povo não está entendendo. É isso aqui que eu estou fazendo, ó. AX mais B igual a Y, ok? Escrever isso ou escrever isso, ó, Y igual a X mais B, dá no mesmo. Eu só botei o Y que estava aqui do lado esquerdo para o lado direito, mas é a mesma igualdade, ok? Então, eu substituí o valor que está aqui dentro, ó, o valor que está aqui dentro é o valor do x, né? Porque é f de x, então o x é o valor que está aqui dentro. Então, eu substitui o x pelo valor que está aqui dentro, ó, que é 0. A vezes 0 mais b. O b eu sempre coloco mais b porque não tem nada para me substituir nele. Porque ele é o termo independente. O termo que acompanha a incógnita é só o a, ok? Então, vai ficar a vezes 0 mais b igual a menos 1. Né? Igualei aqui ao resultado que eu tinha. Agora, a gente vai observar o outro ponto. Ó. A gente viu este ponto aqui da função f, ó, que é a função em laranja. Agora, a gente vai ver esse outro ponto, que ele tem as coordenadas 2 e 0. Então, o x vale 2 e o resultado, que é o meu y, vale 0. Então, tá aqui, ó, f de 2 é igual a 0. Aí eu faço aquela substituição de novo. A vezes o x, né, ó, que o x é 2, o valor que está aqui dentro, mais o b, que eu sempre coloco ele aqui, igual ao resultado, que é 0. Ok? Aí eu resolvo. Olha só. A vezes 0 dá 0. Né? Vai ficar 0 aqui, então você não precisa botar nada. Copia o mais b, copia o menos 1. E aqui eu já achei o b, né? Ó, o b vale menos 1. Ok? Resolvendo aqui embaixo, a vezes 2 mais b igual a 0 dá 2a mais b igual a 0. Né? Porque a única conta que eu vou ter que fazer é aqui. A vezes 2, 2a. E o resto eu copiei. Aí agora eu tenho que dar um jeito de cancelar a letra B para eu poder achar o A, né? Então eu multiplico por menos 1 toda essa linha daqui de baixo. Então vai ficar menos 1 vezes 2A, menos 1 vezes B e menos 1 vezes 0. Que vai ficar B igual a menos 1, né? Ó, o valor de cima que eu não mexi, eu só multipliquei a linha de baixo. Vai ficar B igual a menos 1. E aqui embaixo vai ficar menos 2a menos b igual a 0, né? Na hora que eu multipliquei aqui por menos 1. E menos 1 vezes 0 continua sendo 0, né? Então, 0 não tem sinal. Aí, ó, eu consegui cancelar a letra b, tá vendo? Menos b mais b dá 0. Só me sobra menos 2a, menos 1 mais 0 dá menos 1, né? Na hora que eu somo. Então, vai ficar menos 2a igual a menos 1. Aí, passa esse menos 2 para multiplicando o a dividindo, vai ficar menos 1 dividido por menos 2. Tem a regra de sinal, menos com menos dá mais. Então, o A é 1 sobre 2. O B eu já tenho, ó, que vale menos 1. Eu já descobri o B automaticamente. Então, eu já tenho aqui a minha função. f de x é igual a 1 meio de x menos 1. Ok? Acabou? Não. A gente descobriu a função f. Agora, a gente tem que descobrir a função g. A mesma coisa que a gente faz, ó. Olha os pontos aqui da função g que eu peguei, ó. O ponto 0 e 3. 0 do x igual a 3, né? Ó, que o y vale 3. Então, o g de 0 é 3. Quando o x é 0, o y é 3. Ok? Aí vai ficar. O próximo ponto é esse outro ponto aqui, ó. Quando o x é 4, o y é 0. Então, g de 4 é igual a 0. Aí eu faço substituição. A vezes o x, que o x é 0, mais b igual a 3, né, igual ao resultado aqui, ó. Depois, a vezes o x agora é 4, mais b igual ao resultado que é 0, ok? Aí eu resolvo a conta. A vezes 0 dá 0. Copia só aqui, ó, o b igual a 3. Copiei lá. A vezes 4 dá 4a. Mais b igual a 0. Então tá ali, ó, 4a mais b igual a 0. Aí, de novo, eu tenho que dar um jeito de cancelar uma das letras, né? Não precisa ser necessariamente letra B, mas a letra B aí é a mais fácil da gente cancelar, né? Porque a letra A não tem aqui. Então, para mim cancelar a letra B, eu vou multiplicar a linha de baixo por menos 1. Ah, por que a de baixo? Porque aqui em cima, né, ó, a gente já descobriu o B automaticamente. Então, fica mais fácil multiplicar a linha de baixo. Menos 1 vezes 4a, menos 1 vezes b e menos 1 vezes 0. Isso vai me dar menos 4a menos b igual a 0. Né? E na linha de cima, ó, eu só copiei o b. b igual a 3.
E aqui embaixo eu troquei os sinais, né? Porque era tudo positivo, eu multipliquei por menos 1, ficou tudo negativo. Então, ó, B menos B dá 0. Só sobra menos 4A, 3 mais 0, 3. Então, passa esse menos 4 aqui, ó, que está multiplicando A dividindo, vai ficar A igual a 3 sobre menos 4. E isso aqui tem a regra de sinal, né? Menos com mais vai ficar a fração inteira negativa. Então, o A é igual a menos 3 quartos. E aí a gente já descobriu a função, né? Ó, porque o B vale 3, que eu descobri automaticamente, e o A vale menos 3 quartos. Então, tá aqui, ó. A função é g de x igual a menos 3 quartos de x mais 3. Lembrando que esse aqui é o A e esse aqui é o B, ok? Acabou o exercício? Não, porque a gente não descobriu as coordenadas do ponto P ainda, e é isso que o exercício quer. Como que a gente faz para descobrir? Como esse ponto P ali pertence ao gráfico das duas funções, igualamos elas, a função f e a função g, para determinar a abscissa, tá? Pelo fato das duas funções, pelo fato do ponto P, na realidade, né, pertencer ao gráfico das duas funções. Tá vendo? Ó? O ponto P passa pelo gráfico das duas funções. Se isso não acontecesse, a gente já não ia poder igualar elas. Mas, como acontece, então a gente pode fazer a função f igual à função g. Quem é a função f? A função f é 1 meio de x menos 1. Então, coloquei aqui, ó, 1 meio de x menos 1. Quem é a função g, que eu descobri agora? Menos 3 quartos de x mais 3. Então, eu coloquei aqui, ó, igual a menos 3 quartos de x mais 3. Aí, isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? O que eu faço? Letra para um lado, número para o outro. Os números que acompanham letra eu vou deixar aqui do lado esquerdo, e os números que são constantes, né, termos independentes, eu vou deixar do direito. Então, eu vou passar esse menos 1 para o lado de cá positivo, e vou passar esse menos 3 quartos de x para o lado de cá positivo também, né? Tá negativo, passa positivo. Então, vai ficar 1 meio de x, né, ó, que eu não mexi nele, o 3 quartos de x, que estava negativo, veio para cá positivo, né? O 3, né, que eu copiei ali, deixei ele quietinho, e o menos 1, né, que estava negativo, aqui, ele passou para cá positivo, ok? Aí a gente precisa calcular o MMC aqui, né, ó, porque aqui tem uma soma de fração. 1 meio mais 3 quartos, coloca aqui o... Tem que tirar o MMC, né, dos denominadores. O MMC entre 2 e 4 é o 4, tá? Então a gente faz 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. E eu coloquei o x aqui fora, né? Porque o x é comum aos dois, então eu coloquei ele aqui. Certo? E igualei a 4. Por que igualei a 4? Porque eu fiz a soma aqui, ó. 1 mais 3 deu 4. Certo? Aí eu resolvi. 2 mais 3 deu 5. Dividido por 4 e copiei o x e igualei ao 4 que estava aqui. Ok? Isso aqui é uma equação, né, do primeiro grau, de novo. Eu vou pegar esses 5 quartos que está multiplicando x e passar ele dividindo 4. Então, vai ficar x igual a 4 dividido por 5 quartos. Divisão de fração, a gente pega a primeira fração, né, que estava só o 4, aí eu posso escrever 4 sobre 1. Multiplicado pelo inverso da segunda. Estava 5 quartos, fica 4 quintos. E aí faz 4 vezes 4 dá 16, 1 vezes 5 dá 5. Vai ficar 16 quintos, então. Não dá para simplificar, né? Então, pode deixar 16 quintos. Isso aqui a gente descobriu o quê? A abscissa. A gente descobriu o x do ponto P. O x do ponto P vale 16 quintos. Só que um par ordenado tem a abscissa é ordenada. Falta a gente descobrir o y. Então, ó, substituindo x em uma das funções, você pode escolher ou a função f ou a função g para substituir. Eu escolhi a função f, porque ela tem os números menores, fica mais simples, né? Então, fica aqui, ó. Eu vou substituir o x que eu acabei de descobrir na minha função f. Então, eu vou calcular o f de 16 quintos. Tá vendo, ó? Eu substituí 16 quintos no lugar de x. Então, vai ficar f de x, né, que agora é 16 quintos, igual a meio, né, ó, que é o valor que estava na frente do x. O x agora vale 16 quintos. Então, vai ficar
1 meio vezes 16 quintos menos 1. O menos 1 eu copiei daqui da função. Aí eu resolvo, né? Isso aqui é uma multiplicação de fração, é fácil. 1 vezes 16 dá 16. 2 vezes 5 dá 10. Copiei o menos 1. Então ficou 16 sobre 10 menos 1. De novo, a gente tem que tirar o MMC, né? Boto um 1 aqui embaixo para igualar as frações, né? Tem que escrever o 1 na forma de fração, fica 1 sobre 1. E aí, tiro o MMC entre 10 e 1, que é 10, e aí eu faço. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 16 dá 16. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. O sinal aqui é negativo, então bota o sinal negativo aqui. E aí faz 16 menos 10, que dá 6. E o dividido por 10 eu copio. 6 sobre 10 eu consigo simplificar por 2, em cima e embaixo. Na hora que eu simplifico, dá 3 quintos. E esse aqui é o valor do nosso y. Portanto, ó, as coordenadas do ponto P são 16 quintos e 3 quintos.